Olá, vamos falar sobre o Poder Executivo distrital. Então nós estamos falando sobre as regras de escolha do governador, regras de impeachment do governador, secretário de Estado, falar sobre o Poder Executivo, falar sobre o governo do Distrito Federal. Ok? Vamos lá, olha só. O Poder Executivo que nós vamos falar, então ele está entre o artigo 87 ao 109 da Lei Orgânica. Então prepare a sua Lei Orgânica, 87 ao 109, vamos falar sobre o Executivo. Aqui é algo bem clássico, né? Ele é exercido pelo governador, auxiliado tanto pelo secretário quanto pelo vice-governador do Distrito Federal. E aí você tem que estar bem atento. Quando eu falo que o governador exerce e auxiliado pelos secretários, vamos ter um capítulo aqui próprio só sobre o secretário de Estado. Só que lei complementar vai criar atribuições para o vice-governador. Então o vice-governador é um auxiliar do governador, mas a lei complementar pode criar atribuições para o vice-governador. O vice-governador vai tomar conta de uma pasta X, Y, tem que estar previsto em lei complementar. A espécie normativa é importante para a sua prova. Então, se a prova falar lei, vai estar falso. Então, nós sabemos e vimos no processo legislativo a diferença de lei e lei complementar. Tem que ser lei complementar, ok? Essa é a espécie normativa correta. Vamos lá. E aí eu coloco a eleição e a posse e o mandato do governador. Nós sabemos, e eu tenho que ter bastante cuidado quanto a isso, que a eleição acontece no primeiro domingo de outubro. É a eleição em primeiro turno. E a eleição pode ser em segundo turno, no último domingo de outubro. Agora, isso aqui é uma norma de repetição obrigatória. Quando eu falo que a eleição é primeiro domingo de outubro em primeiro turno, ou se tiver segundo turno e último domingo de outubro, perfeito. O grande problema é que a nossa lei orgânica ela não foi corrigida aqui. Ela fala que o primeiro turno é 90 dias antes do término do mandato. Então não tem como eu fazer o primeiro turno 90 dias e o segundo turno 20 dias depois. Então isso está escrito na lei orgânica e isso não está valendo. Nós não mudamos, mas isso é uma norma de repetição obrigatória. Jamais o examinador colocou isso, mesmo estando expresso na lei orgânica, porque a Constituição é claro. A Constituição fala, a eleição no Distrito Federal será primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro em segundo turno. Então, é uma norma de repetição obrigatória, devemos copiar da Constituição, então mesmo estando diferente, aqui nesse ponto, os examinadores têm cuidado de cobrar. Tivemos uma grande chance de arrumar isso agora na grande reforma da lei orgânica, mas não conseguiu passar esse ponto. Então eles não mexeram, mas nos próximas alterações, com certeza, vai se mexer nisso. Ok? Primeiro domingo de outubro será eleito aquele que alcançar a maioria absoluta dos votos. Vai ser eleito, claro que não computando votos brancos e votos nulos. Se não alcançar a maioria absoluta, eu vou ter o segundo turno no último domingo de outubro, e aí sim, vai ser eleito aquele que alcançar a maioria dos votos, que claro que vai ser a maioria absoluta também, porque só vão ter dois candidatos, ok? Então, primeiro turno, segundo turno. Mas a gente vai voltar nisso aí, olha só. A posse acontece no dia 1º de janeiro, perfeito, e o mandato será de 4 anos. Bem, permitida a reeleição para um único período. Então, só cabe uma única reeleição. Depois que o governador for candidato uma vez e houve a reeleição, ele vai ser inelegível para ser candidato a governador de novo, ok? Essa regra de reeleição, ela só serve no Poder Executivo. No Poder Legislativo não há de se falar em reeleição, é livre a reeleição. No Poder Executivo, 4 anos, podendo ser reeleito uma única vez. Tranquilo? Vamos continuar. Olha só, elegibilidade. Então, para ser governador, algumas regras são exigidas. Tem que ser brasileiro. E aqui, quando eu falo nacionalidade, tem que ser brasileiro. É claro que pode ser governador tanto brasileiro nato, quanto pode ser brasileiro naturalizado. Então não existe nenhum problema, só que tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado.
Claro que você que estuda o direito constitucional, não está escrito aqui na lei orgânica, mas numa prova mais aprofundada, eu posso falar, inclusive, que portugueses equiparados a brasileiros poderiam ser candidatos a governador. Não tem impedimento também ao português equiparado a brasileiro. Tranquilo? Então, português equiparado também poderia ser candidato a governador no Distrito Federal. Vamos lá, vamos continuar. Direitos políticos, ele não pode... É claro que não existe no Brasil a cassação de direitos políticos. Isso é proibido. Só que os direitos políticos dele não podem estar suspensos. Nem pode ter tido a perda de direitos políticos. Então não há de se falar o nome cassação. Mas suspensão e perda há de se falar, e o governador, para ser candidato, não pode ter a suspensão nem a perda dos direitos políticos. Domicílio eleitoral tem que ser no Distrito Federal, ele tem que ter título de eleitor no Distrito Federal. Tem que estar filiado a partido político, não existe a possibilidade de candidaturas avulso, ou seja, só pode ser candidato se tiver filiado a um partido político. Idade mínima de 30 anos, então cuidado com isso, porque eu sei que 35 é para presidente da República, para vice-presidente e para senador, Senado Federal. Então 30 anos de idade vai ser para governador. Então 30 anos para governador, não confundo com outras regras e idade. E deputado distrital, aí pode ser 21 anos de idade, né? E alistamento eleitoral. Então é até um pouco redundante, filiação partidária, domicílio eleitoral e alistamento eleitoral. Que a diferença é, domicílio eleitoral é que o título tem que ser no DF. Alistamento eleitoral é que ele tem que ter título de eleitor, ok? Ok, poderia ter sido um inciso único, nós copiamos isso da Constituição, não há de ter problema com isso. São regras de elegibilidade para ser candidato a governador no Distrito Federal. Tranquilo? Gravem isso, geralmente cai esse rol numa prova. Tranquilo. Vamos lá? E aí algumas obras importantes. Será considerado eleito o governador o candidato que registrado no partido político obtiver a maioria absoluta dos votos. É claro que essa regra aqui, uma regra do primeiro turno, se ele alcançar a maioria absoluta dos votos, excluindo branco e nulo, ele não há de ir para um segundo turno. Vai ser eleito no primeiro turno. Outro momento interessante, se antes da realização do segundo turno, vamos ter segundo turno, ninguém alcançou a maioria absoluta, ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convoca-se-á o remanescente, o terceiro colocado. Então, se ele falece antes de ter segundo turno, vamos ao terceiro colocado, não tem como fazer uma alteração de chapa, o vice concorrer, não. Não há de ser vice, então cuidado aqui, o vice-candidato não, eu vou chamar o terceiro colocado, o terceiro mais votado para que possa assumir aquele local. Isso antes do segundo turno. Tem que ter cuidado, porque se acontecer a vacância do candidato depois do segundo turno, aí sim eu vou dar a posse ao vice-candidato eleito. Tranquilo? Então, se for depois do segundo turno, é garantida a posse para o vice. Se foi antes do segundo turno, aí acabou, toda a chapa vai ser encerrada, chama-se o terceiro colocado. Tranquilo? Vamos lá. Se decorrido o prazo de 10 dias, é uma outra óbvia, eu falei que a posse acontece no dia 1º de janeiro, mas se passar 10 dias daquela data fixada para a posse, o governador ou o vice-governador, salvo motivo fosse maior, não tiver assumido, o cargo será declarado vago. E aí é interessante, ao mesmo tempo que a lei orgânica fala que a posse é 1º de janeiro, ela dá um prazo de 10 dias para que o governador tome posse. E se ele não tomar posse naquele prazo de 10 dias, aí ocorre a vacância. Claro que salvo motivo de força maior, está doente, enfermidade, não pode comparecer para a posse legal, esse prazo pode ser dilatado, pode-se aumentar esse prazo. Tá bem? Então, atentos, são regras básicas, mas que eu preciso para a nossa prova de lei orgânica na parte do Poder Executivo. Continuando, aqui é um ponto importante que é a escala sucessória do governador e do vice-governador do Distrito Federal. Eu tenho que ter cuidado, porque quem substitui o governador é o vice. O vice é o substituto natural.
Quando eu falo que o vice é substituto natural, seja em questões temporárias, seja em questão definitiva. Sempre que o governador estiver ausente, o governador viajou, o vice assume. O governador morreu, o vice assume. Então, seja vaga temporária, seja vaga efetiva, o substituto natural do governador é o vice-governador. Tranquilo? Então, o vice substitui o governador, seja em impedimentos temporários, seja em impedimentos definitivos. Agora, a questão é, se o vice-governador e o governador, os dois, estiverem impedidos, como é que seria isso? Então, eu tenho que saber que aí sim, eu tenho que uma regra em substituição temporária, uma regra em substituição definitiva. E aí isso tem que saber para sua prova. Em regra, vamos falar que o vice substitui sempre o governador. Agora, se os dois estiverem impedidos, o que vai acontecer? Venha comigo. Escala sucessória, impedimento do governador e do vice. Primeiro, presidente da Câmara. Segundo, presidente do Tribunal de Justiça do DF Territórios. Aqui é questionável pela doutrina. Por quê? Porque eu estou passando o governo do DF para um órgão federal, que não é nosso. O TJDF é organizado e mantido pela União. Isso nos estados é uma maravilha. No DF, houve um questionamento. Então, para efeito de doutrina, a doutrina, e quando eu falo em doutrina, quem fala muito bem sobre isso é o professor José Afonso da Silva. Ele fala que nada justifica o presidente do TJ entrar na escala sucessória do DF para substituir o governador e o vice-governador em caso de impedimento. Já aconteceu? Já. Por 2 vezes o presidente do TJ já assumiu. Então está consagrado no DF. Se cair na sua prova, quem assume em caso de impedimento do governador e do vice vai ser o presidente da Câmara primeiro, e se esse estiver impedido, vai ser o presidente do TJ. Isto é impedimento temporário. Não há de se falar em vacância. Aqui é só impedimento temporário. Ou seja, viagem, doença, impedimento temporário, afastamento para responder processo, quem vai assumir, presidente primeiro, ou se ele tiver impedido, o presidente do TJ. Tranquilo? Eu não quis falar que o presidente vai ser o governador e o presidente do TJ vai ser o vice-governador. Não é isso. Vamos ficar sem vice-governador. Não vai se falar em vice-governador. Assume o presidente da Câmara. Ele está lá. Ele é o governador, não tem vice. Mas se ele ficou impedido, assume o presidente do TJ. Tranquilo? Tranquilo, vamos continuar. Olha só. E se houver vacância dupla? Aí é diferente, porque olha só. Na letra A é um impedimento temporário. Aqui a escala sucessória é de impedimento temporário. Agora, na letra B é vacância. Vacância dupla é governador e vice-governador tiveram vacância. Ou por morte, ou por renúncia, ou por perda do mandato. Morte, renúncia, perda do mandato, houve uma vacância do governador e do vice-governador. Nós teremos novas eleições. Problema, se for nos 2 primeiros anos do mandato, as eleições vão ser eleições diretas. Ou seja, a população, os eleitores, irão participar da eleição. Se for nos 2 últimos anos do mandato, eu tenho eleições indiretas. A diferença é que a eleição direta, quem vota, quem vai ser eleitor, vão ser os eleitores do DF. Na eleição indireta, quem vota vão ser os deputados distritais, ok? Então, se for nos 2 primeiros anos, vacância, novas eleições, os eleitores irão participar. A eleição vai ocorrer no prazo de 90 dias. É importante saber disso, tá? No prazo de 90 dias, é o prazo máximo para que se faça uma eleição. Eu convoco uma eleição. E o eleito, seja o governador e o vice, porque aí eu vou fazer uma eleição para governador e para vice, para os dois. Esses dois só irão complementar o mandato. Falta 2 anos, falta 2 anos e meio, complementa o mandato, não há de se falar em mandato de 4 anos. Quando a eleição ocorre nos 2 últimos anos, a eleição é feita na Câmara Legislativa no prazo máximo de 30 dias, ok? Elege-se o governador e o vice-governador. Nós tivemos isso no passado aqui. Se você lembrar, o governador Arruda, ele tinha sido preso. Quando o governador Arruda foi preso, quem assumiu o mandato? O vice-governador Paulo Otávio.
Houve uma vacância? Não. Do Arruda só estava impedido, estava preso, impedido, não houve vacância. Assume o Paulo Otávio. Perfeito, ficou só o Paulo Otávio como governador. Nesse momento, o Paulo Otávio renuncia ao mandato. Quando ele renuncia ao mandato, houve vacância? Também não houve vacância. Por que não houve vacância? Porque o governador estava impedido. Então, na escala sucessória, assumiu o governo o presidente da Câmara Legislativa, que na época era o deputado Wilson Lima. Assume o governo do DF. E ele assume o governo e, nesse momento, o Tribunal Regional Eleitoral entra, claro, o Ministério Público Eleitoral entra com ação contra a perda do mandato do governador por infidelidade partidária, pois ele havia sido expulso do partido, do DEM. E aí sim, naquele momento que o Tribunal Regional dá a decisão da perda do mandato do governador Arruda, aí o governador Arruda, ele perde o mandato, vacância, o Paulo Otávio já havia renunciado, vacância, e nesse momento, vacância dupla, convoca-se novas eleições. Era nos 2 últimos anos do mandato, o governador temporário era o governador, o presidente da Câmara, Wilson Lima, e aí houve uma eleição e naquele momento foi eleito, nos 2 últimos anos do mandato, era no último ano, apenas para complementar o mandato, era 9 meses de mandato, foi eleito o governador Rosso. Rosso, governador, e Velize, vice-governadora. Tranquilo? Então isso já aconteceu. Nos 2 últimos anos, já está consagrado pela nossa jurisprudência, eleições indiretas feitas pela Câmara Legislativa. Tranquilo? Falei só para ilustrar, para que você possa entender isso. Vamos continuar, vamos ver algumas regras a mais. Ausência do governador. Então, o governador, em caso de ausência dele, mas a ausência tem que ser superior a 15 dias, a ausência superior a 15 dias, tem que ter a autorização da Câmara Legislativa. Isto é para o governador ou o vice-governador, a ausência de um ou de outro. A ausência superior a 15 dias, há de se ter a aprovação da Câmara Legislativa. Se não tiver, há de se ter crime de responsabilidade que dá a perda do cargo do governador ou do vice-governador. Tranquilo? Agora, ele tem um direito a férias. Então, 30 dias por ano, o governador tem direito a férias, está consagrado isso. Tranquilo? Então, licença tanto do governador quanto do vice, autorização da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Como é que se dá a autorização? Através de um decreto legislativo, aprovado pela maioria simples, não existe um quórum especial para isso, a nossa lei não exige um quórum para isso. Tranquilo? Perfeito, vamos continuar. Olha só. Essa regra, ela é uma regra que a Constituição deu para os prefeitos, né? E nós trouxemos como o DF, o nosso governador, ele é tanto prefeito quanto governador do DF, ele tem as duas competências, essa regra ela veio para a nossa lei orgânica. Então, perderá o mandato o governador que assumir um outro cargo ou função, onde for, salvo se for concurso público. Como é que seria isso? Ele vai lá, toma posse, se licencia, toma posse num concurso e volta. Tranquilo. Então, ele não pode assumir outro cargo, a não ser que seja para o concurso público. Aplica-se ao governador e ao vice-governador as proibições e impedimentos dos deputados distritais no que couber. Então, existe uma relação de impedimentos. Desde a posse, não pode assumir outro cargo, desde da diplomação, desde a posse não pode advogar contra o DF. Então nós estudamos alguns impedimentos dos deputados distritais. Aqueles impedimentos, eles se aplicam no que couber ao governador. Ok? Não pode advogar contra o DF, o governador não pode ter 2 cargos eletivos, o governador não pode assinar contrato com o poder público, salvo cláusulas uniformes, o governador também não pode ser proprietário de empresas que gostam de favor do poder público, o governador também não pode. Então aqueles impedimentos dos deputados vão ser aplicados, aqueles que estão lá no artigo 54 da lei orgânica, vão ser aplicados no que couber ao nosso governador do DF, ao vice-governador. Acho que não tem nenhum problema, todos ali poderiam ser aplicados normalmente, sem nenhum problema. Tranquilo? Vamos agora ultrapassar o nosso tema e vamos falar sobre competência do governador. São competências privativas lá do nosso artigo 100. Eu tenho que saber que vão ter algumas competências, presta atenção,
competências para nomear algumas autoridades. Então tem uma relação de autoridades que ele nomeia e competência geral. Então isso é interessante, o artigo 100, quando ele cai na prova, você não fica muito atento a ele e acaba você não acertando. Então preste atenção nesse artigo 100 da nossa lei orgânica, competência. Eu fiz uma divisão para ficar fácil de gravar. Olha só, nomeação. O governador nomeia quem? Nomeia Conselho de Educação. Então, os conselheiros de educação do Distrito Federal serão todos nomeados pelo governador. Nomeia secretário de Estado. Isso aqui eu sabia, tranquilo, secretário de Estado. Talvez esse você poderia errar. Os comandantes da PM, do Bombeiro e o diretor da Polícia Civil. Por nós sabermos que a organização da Polícia Civil, Militar e Bombeiro, como o pagamento da Polícia Civil, Militar e Bombeiro é de competência privativa da União, eu tenho que ter cuidado, porque o artigo 32 da Constituição, ele falou que o governador do DF vai utilizar as polícias. Então houve uma delegação expressa na Constituição. Então, são servidores do DF e estão sob o comando do governador do Distrito Federal. Quem organiza e faz a lei, quem paga é a União. Mas essa organização administrativa de nomeação, isso tudo é do Distrito Federal. Então, se caísse, talvez você poderia ficar assim na dúvida, mas não temos essa dúvida. Tá claro, e olha comigo, hein? Vou repetir de novo. A nomeação dos comandantes da Polícia Militar, Civil e Bombeiro, como também ter o comando superior dessas polícias, é de competência do DF. Nomeação de conselheiros do Tribunal de Contas. Mesmo sabendo que 4 conselheiros serão indicados pela Câmara Legislativa, 3 serão indicados pelo governador do DF, os 7 conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo governador do Distrito Federal. Então ele nomeia todos. Ele indica 3, mas a Câmara 4, mas todos serão nomeados pelo governador, competência do governador do Distrito Federal. E aí, mais nomeação, procurador-geral do DF, membro do Conselho de Governo, presidente de instituição financeira. Lá é interessante que lá fala que a Câmara pode destituir a pedido do governador. Então, tem que passar pela Câmara a destituição também lá do nosso presidente do BRB, é a nossa instituição financeira. Então, a nomeação é feita pelo governador, tem que ser aprovado pela Câmara. A destituição, para deixar o cargo, depende de aprovação da Câmara, é pedido do governador. Diretor de Sociedade de Economia Mista, empresas públicas, fundações mantidas pelo DF, também a nomeação. E a destituição, competência do governador. Defensor Público Geral do DF, também tem que ser nomeado pelo governador. Aqui é interessante, nós não tínhamos a Defensoria Pública, passamos a ter competência da Defensoria Pública e junto com a competência da Defensoria Pública veio também a competência de nomeação do Defensor Público Geral, que é do governador. Sabendo e lembrando que a Defensoria Pública passou a ter autonomia administrativa e passou a ter uma autonomia de propor leis direto para a Câmara Legislativa, lei de organização da Defensoria Pública. Isso veio da Emenda Constitucional 80, ok? Então eles possuem agora a competência de propor leis de organização, de aumento, de revisão da tabela de vencimento deles também. Tranquilo? Vamos continuar nas competências. E aí eu tenho outras competências. Não são competências de nomeação, mas são competências que caem na prova. Igualmente, o governador remete uma mensagem para a Câmara Legislativa no início da sessão legislativa, ok? Lembra, a sessão legislativa ela começa quando? No dia 1º de fevereiro de cada ano. Então, todo início da sessão legislativa, uma mensagem do governador. Então, o governador manda 4 mensagens para a Câmara, expondo a situação do DF, indicando providências que achar necessário. Então, início da sessão legislativa, não confundam sessão legislativa com legislatura. Sessão legislativa é anual. Todo dia 1º de fevereiro inicia a sessão legislativa. E ele vai mandar mensagem para a Câmara Legislativa. O governador subscreve ou adquire ações, realiza o aumento do capital, desde que haja recurso disponível de sociedade de economia mista e empresa pública. Então,
tanto na sociedade de economia mista como na empresa pública, é ele que vai subscrever e adquirir as ações, ele que vai aumentar o capital dessas instituições. Delega por decreto a qualquer autoridade do executivo atribuições administrativas. Realiza operações de crédito autorizado pela Câmara Legislativa. Então, a operação de crédito tem que ser autorizado pela Câmara. Mas é competência do governador fazer a operação de crédito e decretar a situação de estado de emergência, estado de calamidade, intervenção federal. Então, são competências do governador. Então, intervenção federal, houve intervenção federal pelo presidente da República, então a competência do DF de solicitar em alguns casos. Presidente, está precisando de uma intervenção aqui, está tendo influência de um poder sobre o outro aqui, intervenção federal pedido pelo governador, como também nós falamos de estado de calamidade. Tranquilo? Então são competências que tem que estar bem atento para vocês. Mas vamos aqui a algumas obras importantes. Olha só. O governador exerce o comando superior da Polícia Militar. Já falamos isso lá atrás. Ele que vai promover os oficiais. Perfeito. Mesmo sendo organizado e mantido pela União, a Polícia Militar, o comando superior foi delegado ao governador do DF. O governador presta anualmente à Câmara, no prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Então, 60 dias após 1º de fevereiro. Então, ele tem que prestar conta. Se o governador não presta conta nesse prazo, há de ter uma tomada de contas, que vai ser aprovado pela Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa, após esse prazo, pode proceder à tomada de contas do governador do Distrito Federal. Bom, crimes cometidos pelo governador. Aqui eu tenho o crime comum e aqui eu tenho o crime de responsabilidade. Eu tenho que ter bastante cuidado, porque a diferença entre um crime comum e um crime de responsabilidade é que o crime comum é um crime que tem pena previsto nas leis penais, enquanto que o crime de responsabilidade é um crime que não tem pena, é um crime de desobediência, é um crime que a gente chama de impeachment do governador. Ok? Então, olha só, presta atenção, olha para o quadro. Eu tenho o crime comum e eu tenho o crime de responsabilidade. O crime comum é aquele crime que tem pena. O crime de responsabilidade, que é chamado de impeachment, esse crime aqui, ele vai ter uma punição, que vai ser uma destituição do cargo, mas não há de se falar em pena, como temos o crime comum, ok? Então, crime comum e crime de responsabilidade, os dois, depende de autorização da Câmara Legislativa a abertura deles. Isto é uma imunidade processual que o governador vai possuir. O governador, ele vai ter apenas esta imunidade. O deputado, nós vimos que possui outra. O governador não tem imunidade de prisão, o governador não tem imunidade pelas suas opiniões, palavras e votos, não tem. Ele só tem imunidade formal de se autorizar a abertura de um processo contra o governador. Então só pode abrir um crime contra o governador comum ou de responsabilidade se tiver a admissibilidade da Câmara Legislativa. Ok? Tem que ter autorização. Esta é a única imunidade que o governador possui. Eu vou mostrar isso em óbice. Tem caído bastante em prova se o governador possui outras imunidades que o presidente possui. Não. As imunidades do presidente não foram consideradas normas de repetição obrigatória pelos estados. Então nós só temos esta imunidade, é uma imunidade que a Constituição deu de autorização para ser processado. Agora presta atenção. Em crime comum, tem que ser autorizado por 2/3 dos deputados, 16 votos. Crime de responsabilidade também tem que ser autorizado. Autorizado, eu falei que é a admissibilidade, ou seja, tem que ser admissível. Quem admite é a Câmara Legislativa. Agora, tanto num como no outro, o julgamento, depois de autorizado, vai ser do Superior Tribunal de Justiça se o crime for comum. Vai ser perante a Câmara se o crime for de responsabilidade. Eu tenho que ter bastante cuidado. Quando eu falo STJ, tudo bem. Quando eu falo perante a Câmara Legislativa, na verdade, o STF decidiu que a Câmara não pode definir o processo de julgamento do governador por crime de responsabilidade. Só quem pode definir é a União.
por lei federal. E nós já temos essa lei, que é uma lei antiga, mas que foi recepcionada pela Constituição, é a Lei 1079 de 1950, é a lei do crime de responsabilidade, a lei do impeachment. E essa lei 1079, de acordo com o STF, é a lei que vale. É a lei que vai reger toda essa regra de responsabilidade. E quando eu falo que é perante a Câmara nas regras definidas na Lei 1079. E as regras irão falar que quem vai julgar vai ser um tribunal misto, formado por desembargadores e por deputados distritais, presidido pelo presidente do TJDF. Então, o TJDF preside, tribunal misto, desembargadores e deputado distrital. Vai ser 11 e 11, a gente vai fazer lá a composição do tribunal misto e vai se julgar. Então, se cai na prova, o texto da lei orgânica fala perante a Câmara. Verdade, perante a Câmara. Mas já caiu no concurso da Câmara Legislativa. As regras do impeachment serão definidas pela Lei 1079 e não pela Câmara Legislativa. Logo, quem julga é um tribunal misto e não apenas os deputados distritais. Perfeito se cair. Isso caiu na prova da Câmara Legislativa, o último concurso. Tranquilo? Então, vou até anotar aqui. A Câmara Legislativa julga, mas é a Lei 1079 de 1950 que vai definir, e essa lei define que é um tribunal misto. Crime de responsabilidade, tribunal misto. Crime comum, STJ. Bem, afastamento. Ele vai ficar afastado por 180 dias, o governador, após o recebimento da denúncia ou da queixa pelo STJ, após a instauração do processo na Câmara Legislativa. Ele fica afastado para que possa ter um julgamento isento. Então, o afastamento, que é o prazo de 180 dias, ele começa quando? Se o STJ fala, eu concordo com a denúncia, eu recebo a denúncia, isso é concordar, inicia o afastamento. Se a Câmara Legislativa falar, está aberto o processo, inicia o afastamento. É interessante que crime comum está previsto na lei penal, leis. O cara cometeu um crime. Homicídio, cometeu um crime, perfeito. Crime de responsabilidade é um crime de desobediência. Então, os crimes de responsabilidade é um rol taxativo que veio da Constituição Federal e esse rol ele vai ser tratado naquela Lei 1079. O que a lei orgânica fez foi somente repetir qual é o rol de crime de responsabilidade e aí não há de se falar em ilegalidade, inconstitucionalidade do que a lei orgânica fez. Tem caído bastante em prova quais são os casos que resulta crime de responsabilidade. Então, quais são os atos cometidos pelo governador que vai resultar em crime de responsabilidade? Então, preste atenção comigo, olha aqui. Claro, eu falei após 180 dias, se não houver concluído, ele retorna às funções, perfeito. Se passou o prazo do afastamento, ele não foi julgado, não concluiu o julgamento, ele volta, perfeito. Mas vamos aqui. Rol dos crimes de responsabilidade. Aí sim, você tem que guardar para a sua prova. Na verdade, o rol são atos contrários. Contrários ao quê? Atos que são contra a existência da União e do DF. Atos contra o livre exercício do Poder Executivo e do Poder Legislativo e de outras autoridades constituídas. Atos contra os direitos políticos, individuais e sociais. Então, eu tenho sempre que fazer análise assim. Quais são os atos que resultam em crime de responsabilidade? Atos contra a existência do DF, a existência da União. Atos contra os direitos sociais, direitos individuais. Então, são atos contrários. Grave e assimile isso, porque isso pode cair na sua prova. O examinador ama quando tem uma relação de temas para você decorar. Então, crime de responsabilidade é um que tem sempre caído em prova. Então, olha só de novo, eu vou voltar a atos contrários à existência da União, ao livre exercício dos poderes, aos direitos políticos, individuais e sociais, mas contra a segurança do país, a segurança do DF, atos contrários à probidade. Cuidado com isso, como foi colocado, a lei orgânica fala atos contrários à probidade.
Ou seja, quem cometer improbidade. O governador cometeu improbidade. Agora, se a prova colocar atos contrários à improbidade, vai estar errado, né? É atos contrários à probidade. Atos contrários à probidade é um ato de improbidade. Ato contra as leis orçamentárias, contra as leis, contra as decisões judiciais. Você deve assimilar isso, você deve guardar isso. Isso é típico de cair na sua prova. Ok? Bem, gente, então, na próxima aula a gente vai continuar fechando essas regras aí. Até mais. Até a próxima aula.